bem-vindos ao nosso programa Entre Quatro Paredes. Eu sou a Gisele de Oliveira, empresária do ramo erótico e lingerie. E hoje nós temos um quadro maravilhoso. Vamos falar sobre o sexo depois da gravidez ou durante a gravidez. O que acontece com a mulher? O que acontece com o corpo dela? Toda essa mudança. Como que ela vai agir quando tem a cobrança do sexo? Aguarde. Nós sabemos que escolher não é uma tarefa fácil e começa desde cedo. Sabemos também que uma boa educação ajuda nas escolhas certas. Inovando no campo da educação, dos valores e da cidadania, o Colégio Praxis Flamboyant tornou-se referência em ensino-aprendizagem. Além da educação no período matutino, educação infantil ao ensino médio, o colégio oferece o período integral para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental 1, primeiro ao 5º ano, e o período vespertino para a educação infantil. Nosso diferencial para o ensino em tempo integral é suprir a necessidade das famílias. Colégio Praxis Flamboyant, educando com princípios. Avenida Jorge Martins, Alto da Glória, Goiânia. Telefone 3281-1544. Netflix fez com que hoje quase não se encontre mais lojas de vídeo e bem menos pessoas vão ao cinema. Booking coloca em xeque as agências de turismo. Google inutilizou as páginas amarelas. Airbnb aterroriza os donos de hotéis. O WhatsApp é uma ameaça para as operadoras de telefone fixo e celular. As redes sociais para os meios de comunicação. Uber para os taxistas. A OLX está acabando com os anúncios dos classificados. A Tecnoseg, com a portaria remota, transformou o sistema de portaria convencional. Quanto tempo você acredita que durará o seu emprego em sua forma atual? Você está assistindo TV Metrópole. E sejam muito bem-vindos. E o nosso programa hoje tem uma edição bem bacana. Sexo durante e depois da gravidez. E você? Como é que foi a sua experiência? O que acontece com nós mulheres depois da gestação? O que acontece com a nossa libido após esse período maternal? Você vai aprender tudo aqui hoje com a gente. Eu sou a Gisele de Oliveira, empresária do ramo do mercado erótico. E para participar do nosso programa, você pode participar através do WhatsApp e das nossas redes sociais que aparecem aqui embaixo. Tá? Mande a sua pergunta de forma anônima que nós responderemos para vocês. E aí, eu quero trazer para vocês o que a gente entende enquanto ciência sobre o sexo após a maternidade. Tá? A mulher, quando está amamentando, ela tem uma produção maior de um outro tipo de hormônio, que é responsável pelo apego e pelo leite. E isso faz com que o desejo acabe. Muitas das perguntas que a gente recebeu pela internet falam de quando voltar a fazer sexo, tá? É muito importante trazer para vocês que existe um resguardo, tá? Desde que a gente entende isso, esse resguardo é para que o corpo volte a um estado normal, um estado basal, antes da gravidez. Isso não necessariamente vai acontecer em 1 semana, 2 meses, 3 meses, tá? E nós homens precisamos respeitar esse tempo de resguardo. Porque uma das coisas mais difíceis que a natureza faz é o parir, tá? E as mulheres fazem isso com todo o amor, todo o afeto do mundo. Então é natural que essa mulher, nos próximos 6 meses, tenha o desejo sexual diminuído, tá? E isso não quer dizer que tem que se procurar outra pessoa, ou usar essa desculpa, ou querer transar durante a recuperação da cesariana, porque isso é extremamente recorrente, tá? E, inclusive hoje isso já é entendido como um tipo de abuso sexual. Então eu até já conheço vários casos, seja em supervisão, seja em atendimento de consultório, de homens que fazem chantagem, que vão buscar fora de casa o sexo logo após o resguardo. Vamos lembrar, tá? Por que não é possível fazer o sexo logo após a cesariana? Todo o corpo está num estado que ele está se regenerando.
Se for cesariana, tem pontos internos, pontos externos, e aí o orgasmo pode também causar penetração. Isso pode ser muito traumatogênico para a mulher, no decorrer da vida dela toda, tá? Então, até por questões hormonais, é importante a gente respeitar e entender que o sexo após a gravidez, ele é perfeitamente factível, porém, guardando pelo menos um tempinho de resguardo. Por isso que a gente entende que tem essa quarentena, tá? E muitas pessoas perguntaram sobre isso. O que vocês acham, meninas? Eu concordo plenamente, mas eu também, mulher, agora eu quero falar com você. Não utilize isso também como desculpa de, ok, então não tô nem aí pro meu marido, porque muitas vezes isso acontece, né, da mulher tá ali no resguardo, mas ela não dá atenção de esposa, que não tem que ser somente atenção sexual, né, o casamento ele não é, o que diferencia homem e mulher não é só o sexo, mas é a atenção, é o carinho, é entender como é que está sendo a maternidade para esse homem que também sofreu um monte de mudanças. Então, entenda, o sexo provavelmente vai diminuir, mas a interação, a conexão, o amor, o elo do casal deveria aumentar. Exatamente, até por conta da ocitocina que a mulher está produzindo desde que ela foi parir o bebê, tá? E a produção dela é até 5 vezes, de 5 a 50 vezes maior na mulher do que no homem. Então, por isso que a maternidade ela é construída e a paternidade também pode ser construída, tá? A gente pode amar, e aí nesse momento é o momento de criar os laços da família. E eu queria perguntar a Gi, que é a mamãe, né, a nossa mamãe aqui de plantão. Gi, conta pra gente um pouquinho, talvez a sua experiência, o que você, né, poderia falar sobre isso. Bom, a minha experiência como mãe, nesse período meu de gestação, aconteceu algo bem bacana que eu até falo para todos os homens, para todos os futuros papais. A esposa está gestante, então tem um período, tem toda uma mudança, tanto no corpo quanto hormonal nela. Vocês não têm noção do que acontece com a gente. Os seios ficam doloridos que a gente não suporta, nem o sutiã encostando. A nossa barriga está crescendo. Vem uma linha escura que vai do umbigo até o períneo. Então, a gente começa a assustar com aquilo. As roupas já não servem mais. A gente fica irritada com tudo, com o cheiro. A gente não consegue dormir direito. Então, o que eu falo para vocês nesse período para os homens? Cara, a mudança é toda nela. Por isso que vocês, homens, não sofrem nenhum tipo de alteração hormonal. Para que vocês sejam fortes, para que vocês sejam homem do lado dela, dando apoio. Porque esse foi o apoio que eu recebi durante a minha gestação. E foi uma gestação um pouquinho complicada, foi uma gestação inesperada, porque eu tinha acabado de casar, eu tinha perdido a minha mãe recentemente, estava montando a minha segunda empresa e estava me formando. Os meus planos eram completamente diferentes, né? Eu falei assim, bom, montei minha segunda empresa, agora terminei minha faculdade, vou fazer minha pós-graduação, né? Todos aqueles planos. Vem a vida aí. Apartamento novo, eu montei um closet só para estudo para mim. O meu quarto virou um quarto de bebê. Então, do nada, eu me deparei que eu estava gestante. E aquilo para mim foi muito assustador, porque eu não tinha experiência nenhuma. E o meu marido, ele foi muito companheiro. Então, ele me apoiou. Ele que marcava todas as consultas. Então, isso foi muito importante para mim. Até mesmo para minha filha. Então, durante a minha gestação, por ter sido um pouquinho complicada, eu tive o apoio dele, eu tive a compreensão dele. Então, esse apoio é muito importante para as meninas. E após a gravidez, a minha gestação, eu tive cesárea. Então, a gente tem um período maior de resguardo. E ele foi super atencioso. Gente, ele acordava comigo nas madrugadas. Nas 2 primeiras semanas, eu acordo até hoje. Então, esse apoio dele foi muito importante. Então, este carinho, todo este afeto, faça com que o sexo mais tarde venha de forma afetuosa, de forma carinhosa, sem você ir por obrigação. Então, você, homem, que está aí com a sua esposa gestante, respeite esse período dela, dê carinho, dê apoio, porque você não sofreu nenhuma alteração hormonal. Os homens não sofrem isso. A mulher sofre. Então, ele tem que estar ali forte, porque ele não vai ter crise de choro, de ansiedade, de nada. Então, ele vai estar ali forte, seguro, dando o apoio que a mulher precisa. Então, isso é muito importante e o sexo vai vir como consequência. Pode ser que ela venha até com fogo maior. Vai por mim. Gi, e quando a mulher está nesse estado todo hormonal, de estresse, é natural que o desejo diminua, que o tesão diminua? A mulher consegue pensar em sexo tanto durante esse momento de estresse tão grande? Olha, a última coisa que a mulher vai pensar neste momento é em sexo. Então, a gente não consegue pensar nisso.
mas principalmente quando tem a cobrança do marido. A gente não pensa nisso. E o marido fica ali cobrando, a gente vai começando a ter repulsa do sexo durante esse período. Então, o apoio dele, o carinho e a compreensão, eu falo que vai fazendo com que esse fogo nosso vai se reacendendo. É importante ressaltar que, neste momento, todo o corpo da mulher está voltado para a procriação. Tá? Se você olhar todos os mamíferos, nenhum mamífero, e o ser humano é um mamífero, ele está preparado para ter sexo durante o período da procriação ou logo em seguida. Tá? Vamos dar exemplos, os primatas não têm sexo logo após o nascimento. Vai esperar ter o próximo cio, porque o organismo precisa se recompor. É possível, e é possível fazer outros tipos de sexo, tá? Vamos tentar respeitar, e a dica que eu vou dar para vocês, aguardem no nosso quadro rapidinhas, tá? E é isso aí, pessoal. Vamos agora para o quadro Cadeira Elétrica, que nós recebemos a queridíssima Cacau Mila, que é mãe solo, e ela vai falar um pouquinho pra gente como que se dá essa sexualidade durante a maternidade, após a maternidade. Vamos lá para os nossos intervalos. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Você está assistindo TV Metrópole. E vamos iniciar agora o nosso segundo quadro, Cadeira Elétrica, com a Cacau Mila e a participação especial do Miguel Vicente. Seja bem-vinda, Cacau. Obrigada, Gisele. Cacau, conte-nos um pouco da sua história sobre a maternidade e a sexualidade. E quais foram as suas maiores dificuldades? As minhas maiores dificuldades foi ressignificar mesmo a sexualidade, até mesmo pela maneira como a minha gravidez solo, eu não transei durante a gravidez, eu escolhi não transar. E eu acho que tem muito a ver um pouco da nossa cultura que santifica a mulher, mas tinha a ver também sobre o que eu entendia sobre amor, sobre energia, a troca de energia no sexo, e o que eu não queria trocar de energia com alguém, a minha e do meu filho. Não sei se foi certo ou se foi errado, foi a minha história. E eu fui transar de novo, o Miguel já estava com quase 5 meses. Então, tipo, caramba, eu fiquei muito tempo na seca só de homem. Levando em conta, assim, tá? A gente estava bem ok com o sexo entre eu e eu mesma. E o meu principal desafio foi ressignificar o sexo. Foi olhar para isso de novo como algo que seria bom e sem olhar com afetividade, sabe? Sobre essas questões de amor e afeto e relacionamento. O sexo depois da maternidade, a gente costuma ter um olhar diferente, né? A gente não é a mesma coisa, sempre tem o antes e o depois. O que a gente vê sobre o sexo depois da maternidade é algo bem íntimo, que só que eu falo que é individual. Cada mulher vai entender e vai aprender até mesmo a lidar com isso. E nisso você tem experiência, não é, Gi? Minha baby tem 7 aninhos. Maravilha. Cacau, eu quero agradecer de novo a sua participação no programa e agradecer a satisfação que você está nos dando com essa imagem magnífica. Eu até atrapalhei os meninos filmando aqui, porque eu fui tirar fotos, tá? Que eu acho que esse é o verdadeiro espírito do programa, que está falando sobre a sexualidade da mulher depois que ganha o bebê, tá? E aí, aproveitando a pergunta que chegou pelo Instagram, que vocês vão olhar aqui o Instagram que o Carrel sempre coloca pra gente, tá? Olá, meu nome é Adriana, eu estou grávida de 3 meses. Desde que engravidei, minha libido acabou. Não tenho vontade nenhuma de namorar meu esposo. Parece que é errado e eu ter que fazer isso grávida. Fico com medo de machucar o meu bebê, mas preciso fazer alguma coisa, senão meu casamento vai acabar. O que você pode falar para essa nossa telespectadora chamada Adriana? Então, Adriana, a não ser que você tenha alguma prescrição médica sobre o colo do útero baixo, alguma coisa do gênero, não vai machucar o bebê. E segundo, que é normal isso, tá tudo bem você não querer fazer sexo agora, sabe? Olha pra isso, espera, respira,
entenda sem pressão. Amor não acaba assim não, amor, tá? Tipo, e se o seu marido te deixar por causa disso, bem, a gente tem que rever várias coisas com essa atitude. É muito mais profundo do que só transar ou não, né, Cacau? Sim, e assim, o Ocidente tem muito essa santificação da mãe, até porque eles têm nós temos como exemplo Maria, que ficou grávida virgem. Então, quando associam a mãe a essa maternidade tão santa, fica difícil mesmo você querer transar quando isso ainda não está quebrado dentro de você. Então, é um processo de entender seu corpo. Não sei com você, mas eu fiquei com muita vontade de transar durante a gravidez. Assim, a passo que eu não transei com ninguém além de mim, mas a libido a minha aumentou. Mas se a sua não aumentar, todo o processo de gravidez, de amamentação... Miguel, a mamãe tá falando. Todo o processo de gravidez, de amamentação, de pós-parto, ele vem para ensinar a mulher a ressignificar algo. E o que cabe a você fazer é ficar de olhos e coração aberto. Olhos, ouvidos e coração aberto para olhar para isso. E aproveitando a pergunta da Adriana, tá? É porque assim, a gente atende e aí eu vejo que muitos homens e mulheres, lá pro final da gravidez, quando descobrem que vai ser um menino, o pai fica com medo de transar e isso transformar o filho em homossexual. Ou ter abuso, ou de ser uma menina e talvez, de alguma forma, abusar dessa filha, né? Então eu já peguei alguns casos em que o casal suspende as relações sexuais justamente nesse sentido, né? Por essa fantasia, por essa crença e a sacralidade dessa maternidade, né? Tem, acho que toda a relação com o fato aqui da Adriana não se sentir bem para ter sexo. Temos mais perguntas, Raquel? Temos uma pergunta do Jorge. Olá, Cacau, seja bem-vinda. Obrigada. O Jorge, ele comentou: depois que tivemos filhos, nosso casamento nunca mais foi o mesmo. Às vezes é um pouco frustrante. Minha esposa não tem nenhum tempo mais pra mim. Ela mudou muito, parou de se arrumar, até as roupas dela mudaram. Chega de noite, ela está muito cansada e já faz meses que não transamos. Eu já tentei conversar com ela, mas ela diz que eu não consigo entender o lado dela. Mas será que ela consegue entender meu lado? Desculpe, esse é o momento de desabafo. Caramba! Bem, Jorge, se a sua esposa está cansada, isso é um grande indício que ela está sobrecarregada. O que você tem feito para ajudar ela na sua casa? Você limpa a bagunça da cozinha? Você ajuda ela a lavar as roupas do seu filho? Você realmente compartilha essa maternidade com ela? Ou você chega à noite, você quer transar, acha que ela tem que cumprir o dever de mulher e tá tudo ok? Porque é muito fácil para a gente apontar como a mulher mudou depois da maternidade sem entender o contexto dela. Primeiro que é realmente um desafio você tirar um tempo pra você. Você acha, eu malho 3 vezes por semana, você acha que eu vou malhar, eu tô animadíssima, eu tô morta, tô cansada pra caramba, mas é uma escolha. Mas essa escolha tem a ver com o meu histórico, a maneira como eu decidi olhar pra tudo. E nem todas as mulheres conseguem ter essa oportunidade, enxergar essa oportunidade ou ter situações que propiciam pra ela isso. E você, Jorge, como uma pessoa que a ama e não só quer transar com ela, é um agente que tem um poder enorme sobre isso. Ela tá cansada? Pergunta o que você quer. Amor, tudo bem, você quer que eu te ajude? Na verdade, você nem deveria perguntar, né? Porque a casa é sua, então você, colega de quarto, a gente divide tarefa. É uma ressignificação sua, porque o homem, alguns homens, a hora que a mulher se torna mãe, ele meio que se sente competindo com o filho, porque os homens não são criados para serem maridos, para serem pais, eles são criados para serem filhos. Eles querem uma substituta da mãe, a mulher que vai lavar a cueca, que vai colocar comida, que vai deixar a casa pronta. Então, há uma cultura disso e é uma ressignificação do homem mesmo se obrigar a olhar de uma forma diferente. Então, se olhe, escute ela. Porque é muito fácil você falar que ela não olha seu lado quando você quer transar, embora eu entenda e eu sinto muito por você estar se sentindo assim. Mas existem outras formas além de só querer transar. E eu te garanto que a hora que você começar a entender e acolher esse lado dela que está sobrecarregado, o sexo de vocês vai ser divino. Ela vai ver você não só como um cara para transar, um procriador, mas como um amante, um parceiro, alguém que realmente vale a pena ter do lado. Essa pergunta do Jorge aí, eu falo que são da maioria. E eu posso lhe dizer com toda segurança que as mulheres, principalmente depois que nós nos tornamos mães, não é nem tanto a falta de libido, mas é o cansaço, sim, de cuidar da casa, de passar roupa, de cuidar de menino. Então é aquele cansaço físico. A libido, ela existe, mas a gente está tão cansada
para ter a relação que a gente acaba deixando de lado. Então, quando a gente deita, a gente só quer dormir, a gente quer descansar. O corpo da gente pede. Na verdade, o íntimo quer o sexo, mas o corpo da gente quer descansar por conta dessa sobrecarga. E são poucos os homens que colaboram em casa nessa paternidade, né? Nessa ajuda de cuidar do filho, ficar um pouquinho com ele. Porque ser pai, né? Ser pai e falar assim, olha, meu bem, vou cuidar, né, das crianças agora, enquanto você vai no salão. Pode deixar que eu vou fazer a compra com as crianças, né? Vai se cuidar um pouco. São raros os homens que fazem isso. A gente não é habituado, né, Gi, a ter também uma jornada dupla. E a gente vê essas mulheres, e a Cacau está aqui na nossa frente, dando esse exemplo, que eu particularmente fico emocionado, do que é ter uma jornada dupla, tripla, quádrupla, enquanto nós homens, culturalmente, aprendemos a ter uma jornada só, né, a ter o prazer. A gente chega para trabalhar, a casa tem que estar arrumada, a mulher tem que estar disposta para o sexo. E olha aqui a imagem da força e da coragem e da mulher, né? Aproveitando, só para a gente encerrar esse nosso bloco, querida Cacau, a sexualidade das mães solteiras, na sua experiência com as seguidoras, quais são os maiores desafios? O maior desafio é a autoimagem. A mulher, quando a sociedade meio que fala pra gente que depois que você é mãe solteira, que na verdade mãe solo, maternidade não é estado civil, você não merece. Você não merece um amor de verdade, você vai ser aquela pra transar, você não vai ser aquela que vai ser apresentada pros pais, que vai andar de mãos dadas no shopping. Isso é muito forte. Isso é tão forte que as pessoas te param na rua pra perguntar quem é o pai do seu filho. Já pararam na rua pra perguntar pro Miguel quem era o pai dele. E assim, é um processo muito desafiador, porque você tem que se fortificar sozinha, fortalecer sozinha e ser ríspida, aprender a ser grossa, aprender a fazer barraco quando for preciso. Isso tudo faz parte da sexualidade, porque se você acha que se você acredita no que te falam, você começa a pegar só cara que realmente mal vai transar com você. Isso aí vai destruindo a sua autoestima e, por fim, você nem tem coragem, porque você já está tão machucada que você não vai. E o principal desafio da maternidade solo com a sexualidade é você se encontrar de novo e se ver como merecedora. Porque tem muita gente que é mãe solo, casada. E ser mãe sem estar casada não me faz menor, não me faz indigna ou me faz ter menos valor no mercado masculino. Na verdade, faz até melhor, porque agora eu sei quem merece eu deixar esse tempo com o Miguel e eu cansada pra caramba, eu vou lá. Não vou. Mas é esse poder que a gente não toma e que a gente tem que ter consciência para tomar. Quero te agradecer mais uma vez por participar do nosso programa, nos brindar com a sua história, tá? São essas mulheres que a gente vê e atende, são essas mulheres que a gente quer ver dividindo o mundo com a gente, pelo menos comigo, sabe? Eu quero ver essas mulheres fortes, eu trabalho para isso, eu quero continuar trabalhando para isso. E aí quando a gente entra em questão de igualdade de gêneros, não tem relação com isso para mim, tem equidade, vocês são imensamente produtivas, o cérebro de vocês favorece isso. Né? O nosso não, a gente é mais limitado e eu assumo, nosso cérebro é mais limitado, tá? Não que a gente não possa se adaptar, isso não é desculpa, tá? Mas as mulheres têm essa preparação toda. Então, muito obrigado de alma por você estar aqui hoje. E Camila, muito obrigada mesmo. Gente, a Cacau, eu conheci ela com um trabalho que se chamava Mãe que Te Pariu, que ela guiou, né? Um trabalho de podcast, né, Cacau? Podcast, A Mãe que Te Pariu, onde eu falo sobre um monte de coisa. Gente, é incrível. Nós vamos deixar aqui as redes sociais da Cacau, o Instagram, o contato dela, porque realmente é um trabalho que ela faz de inspiração para socorrer você, mãe, que tá desesperada, quer muita coisa. Então, enquanto você tá lá cuidando da criança, tu vai ouvindo esse podcast que com certeza vai te ajudar muito. Cacau, gratidão mais uma vez pela sua presença. Você é uma mulher incrível, você é uma mulher que nos inspira. E essa cena linda, como o Rodrigo falou, caramba, eu quero ser mãe, gente. Tô louca pra ser mãe. É isso aí, muito obrigada. Obrigada. Teve muito a acrescentar aqui. Eu falo que muitas mulheres vão se espelhar em você. Mas os meninos talvez não saibam, mas eu sou filha de mãe solo e sei o tanto que ela sofreu e o tanto que ela teve que ser dura e ríspida.
E quando ela se descobriu mulher novamente, foi quase no fim da vida. Mas eu falo para as mulheres, sigam em frente, nunca deixe ninguém falar o que você deve ou não deve fazer. Você tem uma escolha. Escolha sempre o que é melhor. E a Cacau veio para acrescentar muito isso. Parabéns, Cacau. Obrigada, gente. Sua mãe fez um bom trabalho solo, gente? Ixi, olha a filhona que ela Aproveita fez. para mandar um beijo para essa mãe e agradecer. Olha, da onde a senhora estiver, eu tenho certeza que está recebendo meu carinho todos os dias. Um cheiro. Parabéns, viu? Obrigada, gente. Obrigado. Vamos agora então para o nosso terceiro bloco, o bloco das rapidinhas. Nós sabemos que escolher não é uma tarefa fácil e começa desde cedo. Sabemos também que uma boa educação ajuda nas escolhas certas. Inovando no campo da educação, dos valores e da cidadania, o Colégio Praxis Flamboyant tornou-se referência em ensino-aprendizagem. Além da educação no período matutino, educação infantil ao ensino médio, o colégio oferece o período integral para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental 1, primeiro ao 5º ano, e o período vespertino para a educação infantil. Nosso diferencial para o ensino em tempo integral é suprir a necessidade das famílias. Colégio Praxis Flamboyant, educando com princípios. Avenida Jorge Martins, Alto da Glória, Goiânia. Telefone 3281-1544. Netflix fez com que hoje quase não se encontre mais lojas de vídeo e bem menos pessoas vão ao cinema. Booking coloca em xeque as agências de turismo. Google inutilizou as páginas amarelas. Airbnb aterroriza os donos de hotéis. O WhatsApp é uma ameaça para as operadoras de telefone fixo e celular. As redes sociais para os meios de comunicação. Uber para os taxistas. A OLX está acabando com os anúncios dos classificados. A Tecnoseg, com a portaria remota, transformou o sistema de portaria convencional. Quanto tempo você acredita que durará o seu emprego em sua forma atual? Você está assistindo TV Metrópole. E vamos para o quadro mais divertido aqui do nosso programa, Deu Ruim Entre Quatro Paredes, onde você manda pra gente a sua história divertida que você teve entre quatro paredes. Sabe aquela história que deu ruim, mas que deu muitas gargalhadas também? Vamos lá, você pode mandar a sua história no anônimo e depois a gente vai discutir aqui qual é a melhor história. Minha ex me deu uma cópia da chave da casa dela, onde ela morava com os pais, porque ela queria que eu entrasse à noite, quando os pais já estivessem dormindo, pra gente fazer a nossa brincadeirinha. Certa vez, fui bem no meio da madrugada, entrei de fininho como sempre, e ela estava na cama virada para a parede, toda embrulhada dos pés à cabeça. Eu quis fazer uma surpresa, tirei toda a roupa e fiquei peladão. Deitei atrás dela de conchinha, levantei o lençol e dei aquela encaixada. Só que logo tomei uma cotovelada na boca do estômago e caí da cama sem ar. Não era ela que estava deitada, era o pai dela que estava desconfiado que isso vinha acontecendo e resolveu trocar de quarto. Tomei uns chutes, um soco, mas no fim deu tudo certo e continuei o namoro. Mas nunca mais pisei na casa dele. Gente, isso aqui deu péssimo! Deu péssimo, não deu ruim não. Ai, vamos lá, Rodrigo, qual que é o seu deu ruim? O meu deu ruim, a minha história deu ruim. Aconteceu uma coisa inacreditável comigo. Uma vez conheci uma mulher na balada, pintou um clima e eu fui para o apartamento dela. Ela era médium e no meio da noite começou a falar com voz grossa de homem. Não sei se desceu um encosto. Meu pai, eu disse que ia comprar cerveja e saí correndo. Até bati o carro, foi duro. Esse homem deve estar até hoje correndo. Olha, excelente essa história. Por que não baixou a pombagira? Né, pra acender? Qual é a sua história, gente?
Vamos lá. A minha história é... Meu sonho era transar na praia. Viajei para o litoral com meu namorado da época e decidimos que iríamos para a praia à noite para realizar aquele sonho. Chegamos lá e encontramos um lugar bem bacana, escuro, reservado, com uma árvore que ajudaria a esconder um pouco e tal. Estendemos uma canga e começamos. De repente, sinto alguma coisa beliscando minha coxa, minha perna, meus dedos e mandei o menino parar. Para agora! Levantei e saí correndo pro mar, me batendo para tentar tirar o que fosse que tivesse pregado ali. Quando eu voltei para pegar a canga, ele estava dando trela de tanta risada e me mostrou com a iluminação do celular. Cara, a gente tinha deitado em cima de um formigueiro. Pensa, no dia seguinte, eu só estava com toda a bunda, coxa empipocada. Nunca mais quis uma aventura ao ar livre. Caracas, gente. essa deu ruim, cara. Olha, eu já viajo bastante pro litoral. Poderia ter sido pior, cara. Olha, e as formigas de lá, cara, umas bichonas grandes. E poderia ficar pior ainda com formiga e com areia, não é isso? Não, e o Nossa, pior é caranguejo. gente. Gente, a beliscada daquilo ali, pensa. Gente. Deu ruim não, deu péssimo. Amiga, fiquei com dó. Cuidado aí. Foi muito doloroso esses deu ruim de hoje, né? Bateu o carro. Enfim, qual que é a melhor história? Eu achei a do santo. Vocês aí que estão em casa e vocês que estão aqui na nossa produção, qual foi a melhor história? A do santo. O santo bateu. Excelente, excelente. Tá? Mande também para nós as suas histórias do Deu Ruim Entre Quatro Paredes. Tá? Vocês estão vendo que a gente se diverte. Sabe aquela história que a gente gosta de falar para os amigos, na mesa de um bar, que deu ruim e realmente deu ruim? Compartilha com a gente, que é um prazer a gente poder brincar com essas histórias que deram errado e com certeza que a gente aprendeu. Vamos agora para o nosso próximo quadro chamado SOS Entre Quatro Paredes. Esse é o nosso quadro SOS Entre Quatro Paredes, onde vocês, os nossos telespectadores e seguidores do Instagram, os que participam dos grupos do WhatsApp, nos mandam as perguntas para que nós possamos responder aqui para vocês. Perguntas relacionadas à sexualidade, a relacionamento, assim como vocês já conhecem o nosso quadro. E aí a nossa primeira pergunta de hoje é a seguinte. Descobri que minha namorada está conversando com o ex dela. Ela entrou no Instagram do meu celular e eu não desloguei. Depois disso, só penso em transar com ela toda hora, toda hora. Eu devo falar para ela que estou vigiando o Instagram dela? E se ela estiver conversando com ele no WhatsApp também? E aí, meninas? Olha, bem interessante. Claro que falta ainda alguns dados para a gente dar algum diagnóstico, alguma coisa assim, mas eu achei interessante ele falar desse aumento de desejo, né, por querer transar ali, que pode ser por diversos motivos. E um deles para buscar até a segurança, né, quando ela está ali com ele transando, então ele se sente mais seguro porque está ali, né, pelo menos essa é a minha visão do caso. Qual que é a sua opinião, Rodrigo? Eu penso que não sei o que está no contrato desse relacionamento, tá? Mas esse aumento do desejo é muito claro e muito comum quando a gente se sente ameaçado pela parceria. É muito comum que a gente triplique, quadriplique o desejo quando a gente pensa que a gente vai ser substituído, tá? Agora, é bom que você pense, será que vale a pena eu ficar nessa angústia, nessa agonia toda, só para ficar vigiando o celular, se ela está conversando com o namorado, com o ex-namorado, pelo WhatsApp, ou isso, aquilo? Porque como eu atendo muito casos de ciúmes e estudo bastante ciúme patológico, eu acho que é importante a gente prestar atenção quando a sementinha está nascendo, tá? E aí, infelizmente, eu tenho que te provocar no seguinte sentido, a sua sementinha já nasceu. Você vai querer continuar com essa relação desse jeito, ou você quer mudar essa relação, seja para melhor ou para pior? Ou entender que, de repente, se sentir ameaçado, não ameaça o seu desejo e cada vez o desejo cresce mais. O que você acha, Gi? Eu acho assim que muitos relacionamentos são duradouros e finalizam ali, mas cria um vínculo afetivo. Você ficou muito tempo com a pessoa. E não pelo fato dela estar conversando com o ex, pode ser que tenha algum interesse ainda. Então essa questão dele falar que aumentou o desejo dele, pode ser que realmente ele se sinta ameaçado e queira mostrar serviço. Mas a cumplicidade na relação é tudo. Eu acho que tem que conversar, falar para ela, olha, eu não quero que converse, né? Porque é bacana ter
essa contrapartida de ambos falar a respeito, né? E deixar claro que tem um ponto final ali nessa relação. Porque senão é igual ele perguntou, até quando isso vai durar, né? Até quando você vai ficar aí angustiado? Então, o diálogo, para mim, eu creio que seja bem bacana para os dois. Lembrando que isso aí vai gerando diversas neuroses, né? Igual ele já tá achando que passou para o WhatsApp. Depois ele vai achar que não, será que eles estão encontrando? Ela chegou mais tarde hoje, deve estar encontrando com Começa com a neura. E aí, gente? É a sementinha do mal plantada, não é, Raquel? E aí o prognóstico desse relacionamento tende a ser ruim, tá? Porque não existe uma confiança, você pensa que a pessoa está mentindo para você, você mente para a pessoa, você vai tentar controlar o comportamento da pessoa e controlar o comportamento da pessoa não está nas nossas mãos. A gente mal consegue controlar o nosso, tá? Então é bom olhar com bastante carinho para essa relação. Temos outra pergunta, Gi? Temos. Nossa pergunta é anônima. A pergunta é assim, sempre que estamos transando e meu marido fala que vai gozar, eu travo na hora, perco o tesão e começa a doer. O que eu posso fazer? Bom, a minha resposta é, manda ele calar a boca. Primeira coisa. Porque às vezes não é só aquela falta, porque se tá ali, né, a gente não tem mais algo a mais pra gente poder analisar aqui, né? Mas assim, se vocês estão juntos lá na hora, às vezes a voz da pessoa, na hora que fala, não soa tão bacana. Então a gente brocha. Muitas meninas já reclamaram da mesma coisa. É um comentário que a pessoa faz ali no momento da relação. Então o que eu falo pra você? Conversa com ele, fala pra ele, olha, fica quieto, cala a boca, né? Vamos continuar ali. Fala que você não gosta desse comentário quando ele fala que vai, que tá quase. Às vezes o tom da voz ali no momento é meio broxante mesmo, isso acontece. O que vocês acham? Sim, é algo que tem que ser conversado, né? Você que está nos assistindo não acha que minha mulher vai achar ruim, eu não vou falar, porque tem mulher que se excita com isso. Tem mulher que se excita com voz. Então, o interessante é sempre ter aquilo, conversar sobre a relação. E agora, eu acho que dá para ter até uma visão clínica, né, Rodrigo? Sobre essa trava, esse bloqueio ali que ela tem naquele momento, quando dispara esse gatilho, né, fala que vai gozar, ela se trava ali na hora. O que significa, o que está por trás desse gozar? Né? O que isso desencadeia nela, né, tanto de significado, traumas ou lembranças que pode fazer ela se sentir bloqueada? Qual que é a sua resposta, Rodrigo? O que você acha? Exatamente isso que você falou. Eu acho que faz todo sentido. Dentro do que a gente entende, tá? Quando fala de um bloqueio, e todas as disfunções sexuais são entendidas como um bloqueio da resposta sexual, quando esse parceiro comunica que vai gozar, isso pode gerar algum tipo de fantasia, tá? E aí ela trava, perde o tesão e começa a doer. Não é isso que perguntou hoje? Que falou? Tá. Sempre quando ele fala. Sempre quando ele fala que vai gozar, o que a Gisele trouxe é muito importante, talvez seja a questão da voz, talvez seja a questão do tom, ou a mulher pode sentir que está dentro de uma relação vulgar, e aí nós vamos ter que olhar caso por caso e ver especificamente, porque como nós não temos todos os dados para poder ajudar da melhor forma, tá? Mas tanto o que a Gi falou faz sentido, o que a Raquel falou também faz sentido, e eu fico aqui intercalando porque muitos dos casos pode desenvolver o que a gente chama de um bloqueio mesmo, ou em alguns casos mais severos, até o vaginismo. E nós vamos dedicar um programa exclusivo para isso, tá? Porque o vaginismo é uma coisa que é extremamente recorrente, que chega no nosso consultório, chega no sex shop também, tá? E as pessoas não sabem como se ajudar. E é um problema de origem psicogênica na maioria das vezes, e a gente vai ter o prazer de falar isso. Então esse foi o nosso quadro SOS Entre Quatro Paredes. Para continuar participando, envie suas perguntas para o WhatsApp ou para o Instagram e nós teremos a maior satisfação em responder. Então curtam, compartilhem, coloquem naquela listinha do grupo do WhatsApp, aquela lista que a gente manda para vocês aqui através do nosso grupo do WhatsApp. E vamos agora para o nosso quadro Rapidinhas, na qual você vai ter dicas para aquela rapidinha maravilhosa. Até lá. Muito bem, minha dica rapidinha de hoje para vocês não existe só o sexo vaginal ou sexo com penetração, tá? O carinho é importante nesse momento da gravidez, o sexo oral também pode ser feito, tá? Mas é importante ressaltar que durante o resguardo é importante evitar e respeitar, porque a contração que o orgasmo provoca pode gerar muita dor para a mulher.
Tá? Então, vamos substituir a penetração, pelo menos nesse momento, por outras formas de sexo, inclusive o sexo verbal, que é o que eu falo sempre para vocês. E as dicas de vocês, meninas? Bem, a minha dica de hoje é: que tal, mulher, você fazer um ensaio mais sensual durante a gravidez? Muitas vezes a mulher faz um ensaio mais angelical, né? Um ensaio mais maternal. Mas que tal você descobrir, entender que mesmo com a gravidez você ainda é mulher, você ainda tem ali os seus hormônios funcionando. Então faça um ensaio mais sensual para você se sentir sexy, porque muitas vezes o que acontece é a mulher se sentir feia, né? E nada sexo durante a gravidez. Então, engravidou, a amiga vai, né? Usa aí as lingeries da Agi, lá da Santíssima, se sinta sexy e também surpreenda o seu parceiro durante a gravidez e também após a gravidez. Quem sabe aí fazer um ensaio sensual de mamãe sexy, né? Depois que você teve os filhos, saiu do resguardo, para você resgatar a sua sensualidade, você fazer um ensaio sensual com um fotógrafo bem respeitoso. Existem muitos fotógrafos que são sérios, que têm um trabalho mais profissional para este caso. Então essa é a minha dica rapidinha de hoje. Olha, e valeu a dica, porque o que acontece com as meninas quando estão gestantes é que elas perdem aquela autoestima, né? Porque o corpo está mudando. Porém, a sua forma neste período é única. Então, aproveite, faça um book sensual, valeu a dica, junto com o marido, que essas fotos você vai guardar para o resto da vida. Sem falar que você vai ver quando seu filho começar a estudar, pendurada nos quadros da escola. Então, façam um book bem bacana. E a minha dica rapidinha de hoje para as meninas que estão gestantes, olha, eu amei trabalhar com esse produto aqui. O nome dele é veludão, cara, e ele é veludão mesmo. Olha a textura dele, tá vendo? Ele vai funcionar como um óleo lubrificante que vai fazer deslizar com mais facilidade. Porque, querendo ou não, a gente nesse período, a gente fica muito ressecado. Então, a gente não tem lubrificação nenhuma. Porém, se você ainda tem o desejo, olha a textura dele. Vou colocar uma gotinha aqui. Então, não seca, a textura dele é bem bacana, ele dá realmente essa sensação aveludada. Então, para você que está no período, ou então terminou a gestação e está sem lubrificação, eu recomendo esse daqui, ó. E sem falar que o cheirinho dele é perfeito. Eu recomendo. Essa aqui é a minha dica rapidinha de hoje, vocês vão gostar. Bem, pessoal, infelizmente chegamos ao final desse programa. Agradecemos muito a presença de vocês aí do outro lado da telinha. E lembre-se, você pode participar do nosso programa com dicas, histórias engraçadas e até sugestão de temas para a gente abordar aqui. Rodrigo, Gisele, muito obrigada pela presença. Obrigada. Eu que agradeço a presença e a divisão desse momento com vocês. Espero que vocês tenham gostado, nós estamos dando o nosso melhor para vocês, espero que vocês gostem. Até mais, meninos, aguardo vocês. Dúvidas? Manda pra gente que a gente responde. E é isso aí, até o próximo programa.